Galera, bom dia. Aqui é o professor Flores. A gente tem a intenção de fazer a live, mas aí, as conexões da internet nem sempre vai dar certo. Mas a nossa intenção aqui também vai ser a gente poder gravar essas aulas. Então, o conteúdo que eu tinha proposto hoje era hábitos para aprender, certo? Então, é algumas dicas de como a gente gerar aprendizagem, certo? E aí, nesse ponto, que é muito importante a gente poder entender e aprender, é que a gente tem que ter a chamada autoeducação. Então se faz muito necessário a gente entender que a gente também tem que aprender só. Esse momento agora de pandemia é um momento atípico. Claro que você nem sempre tem do professor orientação, você nem tem sempre do professor orientação no WhatsApp e tudo, e é diferente o formato de escola. Mas mesmo essa dica que eu vou dar hoje, nós temos que levar como aprendizagem quando a gente voltar às aulas. Porque a gente precisa entender que o processo de aprender não depende só de você ir para a escola, não depende só de ter um professor em sala. Também é necessário que você tenha uma rotina de aprendizagem. Você tenha uma lógica de entender o conteúdo e de aprender, certo? Então aí vai algumas dicas. Outro ponto importante é o seguinte: todos nós somos inteligentes. Cada um vai ter uma habilidade maior. Então todo mundo vai ter, isso é normal, uma dificuldade maior em matemática, uma dificuldade maior em história. Ninguém é bom em tudo. Nós podemos ser bons em certas coisas e bons em outras. Isso não faz você melhor ou pior, isso faz você diferente. Então coloque duas coisas na sua cabeça. A necessidade de aprender, de estudar, também sozinho. Claro, não podemos aqui excluir o professor e a escola. Não, mas você, além disso, você tem que saber estudar só. E dois, todo mundo é inteligente. Todo mundo tem sua inteligência, certo? E aí vai algumas dicas. A primeira dica dela é ler. Nós temos aqui esse livro, que é o Pequeno Príncipe, certo? Que eu tô muito bom. Minha esposa lê, eu leio às vezes, certo? Então, ler é uma das bases importantes. Então, se eu quero estudar, eu quero melhorar, eu preciso ler, certo? Professor, ler é chato. Cara, a gente precisa começar a perceber a importância da gente melhorar a cada dia, da gente estudar sempre, independentemente de ter que fazer uma prova. Estudar por prazer. E aí você pode ler por obrigação a disciplina que você precisa, mas ler independente do conteúdo, ler revista em quadrinho, ler sempre, ok? Na Índia, em média lá, as pessoas leem 10 horas por semana, que dá aí um pouco mais de 1h30, 2 horas por semana. Então assim, professor, mas eu não gosto de ler. Eu tenho dificuldade. Eu sempre digo em sala, comece pela primeira página. Se você parar hoje para ler uma página, amanhã você lê 2 páginas, aí depois você lê 3 páginas. Cara, com a semana, certo? Você vai ter lido aí mais de 15, 20 páginas numa semana. E você vai aumentando de forma gradativa. Escolhe coisas que você gosta de ler, livros de ficção científica, revistas sobre videogame. Não é a questão de você não ler o que você gosta, mas a questão de você tentar ler de tudo, certo? E aí, nesse ponto, vamos para a nossa segunda dica, que é aprender é um processo. Então, se eu começo a ler hoje uma página, amanhã leio outra página, e você conseguir ler 100 páginas, 50 páginas no dia, é igual você fazer uma atividade, andar de bicicleta, fazer uma atividade física. Não tem como você ser excepcional do dia para a noite. Todo mundo que é um bom aluno, todo mundo que vai bem nas provas, é uma construção diária. Não existe isso de você estudar de véspera de prova. O seu rendimento de uma prova, se você estudou mesmo, ele é um rendimento que é a construção contínua, dia a dia. Então, entenda, aprender é um processo. Hoje, você não é que você não sabe, você não está sabendo. Porque se você não está sabendo, você pode saber também. Então,
não acho que tudo é definitivo. As coisas elas podem sim melhorar. Claro, eu preciso de disciplina, um horário para estudar, eu preciso me organizar para isso, ok? Claro que dá medo, né? A gente aprender, a curiosidade, as coisas novas, como agora essa pandemia, algo novo para a gente tem que se reinventar. Dá medo, vai dar trabalho. Às vezes a gente tem um problema em casa, um gás preocupa, outra coisa preocupa, mas também é necessário a gente tentar aprender com isso. Não estou dizendo que é fácil isso, certo? Mas também, com voltar à normalidade, entenda que se você não sabe agora nesse momento um assunto, não quer dizer que você não vai saber para sempre ele. Se você se dedicar e aprender, você vai aos poucos aprender. Então lembrar que é um processo sempre de melhora. A terceira dica nossa é que nós sempre estamos crescendo, certo? Então, entenda que aprender é um processo e que aprender também é acumulação. Então, às vezes, quando eu digo, estude lá o assunto do 7º ano para entender esse, por quê? Porque existe conteúdos, isso para todos. Às vezes, para você entender melhor um assunto, você tem que lembrar do outro. Tem que embasar, só que isso é a partir da experiência. Você precisa estar sempre estudando, sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, porque é uma construção. É cada dia lá você regar a plantinha do conhecimento, ok? Outro ponto importante, e nesse tempo aí de pandemia, de videoconferência, né, que eu soube aí ter alguns alunos que estão fazendo videoconferência, aproveite para ensinar o seu colega. Pega um colega, e isso eu já falei muito em sala, vocês precisam tentar explicar ao outro, o conteúdo. Ensine o seu colega, tire a dúvida dele. Se você é melhor em matemática, se você tem mais aprendizagem em história, vão trocando informações para todo mundo aprender junto. Então ensinar o outro também é importante. Outra coisa importante que para a gente poder aprender, o nosso cérebro ele precisa estar saudável. Então nesse ponto se faz muito importante. Ó, que bonito aqui, ó. Ó, que bonito. Cara, comer bem, né? Ó, ficar assim fofinho, não assim gordinho como eu, né? Também vale a pena. Mas você precisa comer bem, comer nas horas, se alimentar, tanto agora em época de pandemia, que você está o dia todo em casa, para você ter uma saúde mental, uma saúde de corpo, é necessário você manter uma rotina, comer nas horas, dormir. O melhor remédio para ter uma boa memória é comer bem e dormir bem. Então você vai ter toda a disponibilidade para aprender melhor, para entender os conteúdos, ok? E, por último, a última dica é uma pausa. Nada como comer uma pipoquinha, assistir um filmezinho baixado na Netflix. Então descansem também. É necessário você também descansar para aprender. É na hora que você vai dormir, que você vai descansar, que você vai ler um livro como O Pequeno Príncipe ou outro, ou assistir um filme, é o momento que você vai fixar o conteúdo. Por quê? Porque a memória ela é acumulativa. Então, pense nisso aí, certo? Então, voltando às dicas. Primeiro, ler, muito importante. Segundo, lembrar que aprender é um processo, então você não vai entender algo do dia para a noite. Terceiro, nós estamos sempre crescendo, sempre se construindo. Quarto, ensinar o colega, ensinar o outro. Quinto, tentar ter uma alimentação saudável, certo? E sexto, fazer pausas, dormir e descansar, ok? Essa aqui foi a tentativa de live do Colégio Destaque, certo? Com o professor Flores. Peço desculpa aí os problemas técnicos das duas lives que eu tentei fazer, mas às vezes a tecnologia, o sinal, ele às vezes não dá certo. Mas aí nós temos essa alternativa de fazer a gravação e postar, certo? Sempre vai ser possível essa postagem, certo? E lembrar, use máscara, álcool em gel nas mãos, lave as mãos com sabão, água, álcool em gel, certo? Galera, era essas dicas aqui, ok? Muito obrigado e até a próxima, ok? Valeu!